Nós estamos falando em mais de 30 anos. Estranhíssimo. Então eu olhei para essa palavra, eu percebi que alguns crentes são estéreis, eles não dão fruto. E eu queria pensar por um momento nessa questão de dar fruto, porque Jesus comparou a nossa vida como a vida de uma árvore, em que Ele mesmo fala: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então o meu Pai é o agricultor. Se vós estáis em mim e as minhas palavras estão em vós, darão muito fruto. Então nós precisamos entender que frutos são esses. Vamos lá, vamos ler Lucas 13. Lucas, essa narrativa só tem no livro de Lucas, capítulo de número 13, versos 6 a 9. Lucas era um doutor, veio do paganismo, é o terceiro evangelho. Ele foi ganho provavelmente pelo apóstolo Paulo. No capítulo de número 13 desse livro, ele é um livro tão grande em termos de versículo, tal como Mateus, em termos de evangelho. O menor evangelho, 16 capítulos, é o de Marcos. No capítulo de número 13, só uma coisinha que eu estou sentindo. Peraí. Eu vou tentar tirar ele aqui. Capítulo 13, versos 6 a 9. Muito obrigado. Sim, por favor. Essa parábola é chamada a parábola da figueira estéril. Nós estamos falando sobre esterilidade espiritual que não gera frutos para o reino de Deus. Então vamos começar com essa parábola. Lucas capítulo 13, verso 6. Preste atenção na inteligência e sabedoria que Jesus tinha para falar de coisas terrenas, para que nós pudéssemos entender. Diz assim no versículo 6 do capítulo 13, e dizia essa parábola. Parábola é uma história, uma ilustração. Um certo homem tinha uma figueira plantada. Aonde que estava plantada a figueira? Na vinha. Ué, figueira na vinha. O terreno que se cultivava uvas, vinha, era o melhor terreno existente. O terreno da vinha era o melhor terreno existente para plantação. A vinha, a videira, necessita de um terreno especial, rico em sais minerais, bem tratado. E lá, veja o cuidado desse homem. Ele plantou uma figueira naquele mesmo terreno. Espiritualmente, isso aqui, meus irmãos, quer dizer que nós estamos plantados no melhor terreno de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. E nesse lugar aqui o terreno é bom, o terreno é propício para que se dê fruto. Então diz que tinha uma figueira plantada na vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Jesus passou por essa experiência quando ele está a caminho de uma cidade. Ele passa por uma figueira e ele tinha fome. E quando ele foi ver aquela figueira, era uma figueira muito bonita, muito grande, com folhas, só que ela não tinha fruto. Meus irmãos, isso fala de muitas pessoas que têm uma aparência, mas para Deus não importa a aparência. Lembra do irmão de Davi? Era o mais bonitão, era altão. Saul, o primeiro rei, era alto, bonito. Daí o profeta falou: deve ser aquele lá que Deus escolheu para ser o seu ungido. E na verdade não era. Era aquele que estava lá na talhada. E Deus falou com ele: não olhe a aparência. Deus não olha a aparência. Mas diz no versículo 7, no versículo 6 ainda, que não encontrou fruto. Jesus passando com os discípulos por uma figueira, aconteceu a mesma coisa, e ele amaldiçoou aquela figueira. Lembra dessa passagem? Aconteceu de fato.
Daí eles foram embora. Quando eles voltaram, como que eles encontraram aquela árvore bonita? Seca. A aparência externa, ela não vai impressionar Deus. Deus, Ele quer fruto. E queira Deus que nessa noite cada um de nós possa entender e frutificar para o Senhor. Mas diz o 7: e disse ao vinheteiro. O vinheteiro era o que cuidava da vinha, era especializado em vinha, não em figueira. Preste atenção nos mínimos detalhes do texto. Então diz que, eis que há 3 anos, e olha como Deus é paciente, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Olha só, corta ela. Meus irmãos, temamos a Deus, porque a paciência de Deus tem os seus limites. E Ele fala: corta ela, porque quem ocupa a terra inutilmente. Nós temos que produzir para Deus. Esse vinheteiro aqui, a explicação dessa parábola, ele representa Jesus, porque esse vinheteiro vai interceder, vai ser um mediador entre o dono da vinha, da figueira e aquela figueira. E 8, e respondendo ele disse: Senhor, deixai-a este ano. Ele se importou com uma figueira plantada em terra fértil, mas que não dava fruto, e ele intercedeu. E ele fala assim: deixai até este ano, até que eu escave e esterque. Esterque, eles pegavam as fezes de cavalos, de dromedários, de camelos e de gado, e colocava próximo à árvore ali, para que aquele esterco servisse de adubo, para que houvesse força naquela árvore para gerar frutos. E se der fruto, versículo, ficará. E se depois de não der fruto, mandarás cortar. Nós precisamos da intercessão de Jesus para gerar frutos. Nós começamos falando aqui em Pedro, para que Pedro fala que a nossa fé deve ser acrescentada à virtude e todos aqueles atributos da vida espiritual, para que a gente não fique ocioso, para que a gente não fique estéril. E aqui nós estamos lendo Lucas narrando uma parábola de Jesus bastante elucidativa da vida cristã sobre frutificação. Meus irmãos, tem pessoas que não querem frutificar. Há pessoas que estão na igreja, no seio da igreja, que na verdade elas querem o melhor de Deus, e elas cantam a respeito disso, e diz que o melhor de Deus ainda está por vir, não sabendo elas que elas blasfemam contra Deus, porque o melhor de Deus já veio, e é o Senhor Jesus Cristo, e Ele pode salvar, e Ele pode curar, e Ele pode escrever um livro com o nome do livro da vida. Louvado seja Deus. Mas são pessoas que estão na igreja e não frutificam, porque elas estão querendo aproveitar ali os sais minerais da terra, elas querem aproveitar aquele terreno, elas querem uma mensagem de autoajuda, elas querem companhia, elas não querem viver a vida na solidão, mas elas não frutificam. E todos nós somos salvos para frutificar. Frutificar, meus irmãos, significa muita coisa, mas entre tudo, ganhar pessoas para Cristo. Louvado seja Deus. Quem ganha uma alma é sábio. Provérbios capítulo 11, verso 30. O sábio Salomão que escreveu o provérbio, ele fala isso. Mas nós vamos começar a ver um pouco sobre fruto. Alguém pode abrir, por favor, em Mateus 3, 8. Mateus 3, 8. Mateus é o primeiro evangelho, significa presente de Deus. Produzir.
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse daqui é um texto, e nesse contexto nós temos João o Batista. Batista não é sobrenome, mas era a função dele, batizar as pessoas. Ele chama os saduceus de raça de víboras. Víbora é aquela cobra peçonhenta que quando morde, quando esguicha o veneno, pode até matar um ser vivo, um ser humano. Um ser vivo porque também ela faz isso com animais, e morde ao veneno. E aqui ele fala, produzir frutos dignos de arrependimento. Irmãos, nós aqui falamos durante esse curso todo que arrependimento na Bíblia não é remorso, são coisas diferentes. Judas teve um remorso. Judas, ele pegou aquele dinheiro, levou para o templo, eu não quero mais isso, eu traí o inocente. Os caras falaram, o problema é seu, ele foi e se enforcou. Ele na verdade tinha que ir e pedir perdão a Deus o Pai, mas ele tira cabo da própria vida, selando o destino dele na eternidade. O remorso, ele faz com que a pessoa chore, e muitas vezes, olhando até o dito popular, as lágrimas de crocodilo, né? A pessoa, mas não se arrepende de fato. Arrependimento, a palavra no grego é metanoia, mudança de mente. E Provérbios 28, versículo 13, deixa isso muito claro: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas tem pessoas que é como crocodilo, Jesus, pequei. No dia seguinte peca de novo, e peca de novo, e diz assim: a carne é fraca. Irmãos, nós temos que se revoltar contra o pecado, porque o pecado, ele foi a causa de Jesus ter sido sacrificado por nós. Ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Então não é para a gente dizer, está chegando mais uma pessoa, louvado seja Deus, não é para a gente dizer que carne é fraca. Se a carne é fraca, vai jejuar, vai orar, vai chorar diante de Deus, vai pedir libertação na tua fraqueza. Então, João Batista fala, deixa de palhaçada, deixa de hipocrisia, saduceus, que não criam nas coisas espirituais, eram materialistas. Eles então, Jesus fala para eles, produzir frutos dignos de arrependimento, de mudança de mente. Saduceu, você precisa mudar sua mente, você precisa acreditar em anjos, você precisa acreditar no dom espiritual, no dom celestial, você precisa acreditar na vida eterna. Também, fruto de justiça. Vamos para Filipenses capítulo 1, versículo 11. Quem escreveu Filipenses, meus irmãos queridos? Paulo. É chamado a Epístola da Alegria. Filipenses 1, 11. Quem pode ler, por favor? Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Muito bem, toda vez que a Bíblia fala de justiça, não é a nossa justiça, porque o ser humano, ele é injusto. Mas veja, Abraão creu e Deus lhe imputou justiça. Frutos de justiça está ligada a você crer verdadeiramente nas coisas de Deus, você ser crente. E quando você de fato, você crê de todo o coração, de toda a mente e de todo o teu entendimento, você se esforça, Deus declara você justo. O diabo pode chegar e falar assim, mas essa tua filha aqui falou isso, falou aquilo e tal. Deus fala, cala a boca que ela é justa. Porque Abraão creu e Deus lhe imputou justiça. Então aqui fruto de justiça são frutos de pessoas crentes de fato, pessoas que não se dobram a esse mundo, falam não para Satanás, não para a carne, não para o mundo. Louvado seja Deus. Também Romanos 6, 22, vamos ver que fruto é esse. Romanos é a carta da justificação. Romanos capítulo 6, gosto muito de Romanos, carta muito estudada pela igreja presbiteriana e por Jean Calvinus. Romanos 6, versículo 9. Quem achou, por favor? sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele.
Perdão, 22, era 22, 6, 22. Eu peguei no Mas 22. agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês pagam uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Isso mesmo, a minha tradução diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Hebreus 12, versículo 14 fala assim: irmãos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é santificação, meus irmãos? A ação de santificar. Nós precisamos ter na nossa vida todos os dias essa ação de nos santificar. O que é santificar? Separação. Ou seja, nós não podemos ser como crente, como o mundo. Se o mundo fala palavrão, nós não podemos falar. Se o mundo se dá ao pecado, nós não devemos se dar. Se o mundo se dá à blasfêmia, nós não devemos blasfemar, porque nós somos separados. Separados por quê? Separados para Deus usar. Aleluia! E Deus não usa vasos sujos. Deus não usa pessoas com vestes imundas, lábios imundos do pecado. Está forte essa palavra hoje, meus irmãos? Mas é necessário, porque nos nossos cultos, muitos se deixando de pregar a palavra de Deus. Com exceção desse aqui, pelo menos algumas vezes eu vi pela live, já estive aqui. Aqui a palavra é forte, o pastor daqui, e esse púlpito é muito resistente. Porque meus irmãos não queiram saber o que esse púlpito passa durante os cultos. Glória a Deus. Né? Cada tabefe. Santificação é um fruto. Vamos ver também, meus irmãos, Gálatas 5:22, aqui são o fruto. Note, singular. Nunca acrescente à Bíblia nada que ela não tenha. Você vai ver nos versículos anteriores de Gálatas 5, obras plural, da carne. Mas aqui você vai ver o singular, fruto do Espírito. Vamos ver isso aqui, quem achou pode ler, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. Depois no versículo de número posterior, 23, fala contra essas coisas, não há? Isso mesmo. Meus irmãos, veja bem, se é fruto, por que tem essa pluralidade? Amor, fé. Você já, esses dias, comeu um fruto? Eu não sei como é o nome da árvore da tangerina. Em inglês é mais fácil, a gente tem bananeira, pereira, goiabeira. Em inglês é tudo tree, apple tree, né, que é a macieira. Eu não sei como chama, tangerineira, eu não sei se é, ou mexeriqueira. Mexeriqueira eu acho que é a mulher que fala mal, né, dos outros. Mexeriqueira. Acho que é mexerica, não é mexerica. Ok. Mas como é que são essas frutas? A tangerina e a mexerica, ela tem gomos. Então, se você pudesse visualizar isso, vamos dizer assim: um gomo é a caridade, é o amor ágape, o outro tomo é o gozo, o outro. Então, Paulo certamente devia ter em mente uma tangerina ou uma